Fala galera, Marcos Juggernaut. Adam Abas aqui, hoje galera. com o Adam Abas. Tudo bom, meu querido? Tranquilão? Mais ou menos, né? Depois desse trem que nós fizemos aí, até que eu pariu. E hoje, agora, né, no caso, vamos falar um pouquinho do que vocês gostam, do que o povo gosta. O povo gosta de veneno. É veneno. As paradinhas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de drogas neurodegenerativas. Certo. As mais conhecidas, trembolona E boldenona. e boldenona. É. O pessoal sabe, né, que tem esse problema mesmo Sim, e sim. normalmente é o que causa mais mesmo. E que o pessoal percebe mais, na verdade, Exatamente. né? Mas a gente sabe que... temos também, né, você falou da Stan Isso. e eu também lembrei da Deca, que também são duas outras Androlona, exato. que também são um pouco neurodegenerativas. Sim. Assim, na verdade, Marcão, a gente tem que primeiro deixar claro para todo mundo, né? Todos os estudos que a gente tem mostrando tais efeitos foram feitos em ratos, certo? Cobaias de forma geral, porque é o objeto de estudo básico que a gente tem hoje na pesquisa clínica. Nenhum medicamento sai hoje para o mercado sem antes passar por teste animal, né? Feliz ou infelizmente, né? Eu particularmente não concordo com matar tanto ratinho assim, mas tudo bem. No ser humano a gente não consegue fazer a avaliação dessas doses. Existem cálculos, né, que a gente faz para ter equivalência de dose de quanto que causou efeito no rato e que causaria na gente. Então, por exemplo, tem um estudo que eu publiquei no meu Instagram, depois eu te passo o link, né, mostrando o efeito neurodegenerativo da estanozolol, né, numa região do cérebro dos ratos, que é o hipocampo, que está relacionada com orientação espacial, entre outras coisas, mostrando que realmente dose progressiva levava à degeneração dessas células. Só tem um problema, o pessoal interpretou mal aquele estudo. Por quê? Lá, a dose utilizada pelos ratinhos foi em torno de, se eu não estou enganado, 500 miligramas quilo dia, né? Ou alguma coisa, não, Foi bem... 50 miligramas quilo dia, né? Bem alto. Isso. Só que o pessoal entendeu assim, que seria a mesma coisa para humano. Então um cara de 100 quilos, tipo Marcão, teria que usar 500 miligramas por dia. Né? Nunca que vai acontecer. Nunca que vai acontecer. Só que a gente tem que lembrar que a dose do rato não é a mesma dose da gente. Rato tem um metabolismo muito mais acelerado, tem uma questão chamada de superfície corpórea, que a gente tem que levar em conta quando faz esses cálculos. E aí, fazendo uma continha mais ou menos, a dose em humano seria algo em torno de 50 miligramas por dia. Então, é uma um dose décimo. que normalmente o pessoal Exato. até usa mais, né? Exatamente. Então a dose no humano seria um décimo da dose do rato. Então, porra, quantos caras você não conhece aí que usa até mais 50 ou para mais disso e por quanto tempo? Exatamente. Né? Então, assim, nosso intuito hoje é mostrar para vocês que mas não tem caso em humano. Não tem caso relatado, artigo, cacete, né? Tem muita gente que faz má interpretação da ciência. Mas a gente tem que entender que o bodybuilder, ele é um cara que dificilmente ele segue recomendações, né, de prática clínica. Ele é um cara que muitas vezes ele faz as coisas da cabeça, né? E quantos caras podem ter tido problemas e nunca relataram? Que nem você falou, o mais comum é a gente ver a questão da trembolona, a questão da boldenona. Que realmente é algo que você percebe. Sim. E você vê, né, ali, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa batendo errado, né? Tô ficando na rage, Exato, os caras com bold relatam muita depressão, tem aquela questão do comer compulsivo, né? Alimentar. Então, porque o que acontece? A boldenona, a gente sabe, ela tem ali uns efeitos na serotonina, no GABA, então ela causa um pouco dessa depressão, né? Causa essa baixa, a pessoa fica um pouco prostrada, sem muita vontade de fazer muita coisa, né? Sem o drive que a gente fala, né? Uhum. Já a trembolona, né? Os efeitos são muito mais evidentes. O cara fica paranoico. Então é assim, o cara... Qualquer coisinha estão perseguindo ele tá estourando por qualquer coisa que a mulher fala, ele já acha que a mulher tá traindo ele, e por aí vai, né? Então são drogas que têm um efeito mais evidente, mas também a gente não tem estudo que comprova lá. Mas a gente sabe que tem isso. Sabe que acontece, né? Exato. Tanto que quando a gente tenta fazer uma modulação para minimizar esses colaterais, visando esses neurotransmissores, então, por exemplo, trembolona, dopamina, essas coisas, a gente percebe que tem melhora. Então, quer dizer então que realmente tem um efeito nisso. Sim. Né? Então é comum a gente ver o cara usando uma trembolona, ele tentar fazer um suporte dopaminérgico. Uhum. Ou ele usa drogas que aumentam a dopamina, né, a concentração de dopamina, ou ele usa drogas que impedem que a dopamina seja degradada, recaptada, que a gente fala, né?
lá entre os neurônios. Então a gente tem um neurônio aqui, tem um neurônio aqui, essa região a gente chama de fenda, né? A dopamina, ela sai desse, cai na fenda e liga nesse. Então tem drogas que impedem que a dopamina seja degradada aqui, continue estimulando esse mais tempo, e tem aquelas que aumentam a quantidade de dopamina na fenda. Sim. Tem drogas sintéticas, então, por exemplo, a gente tem lá o Prolopa, né, que é a levodopa, que é utilizado para tratar Parkinson, por exemplo, né? Tem fitoterápicos, né, que é, por exemplo, a dopamucuna, né? A mucuna é uma gramínea, uma oleaginosa, não lembro direito qual que é a família de planta dela, mas de qualquer maneira ela tem um composto lá dentro que é igual à dopa, exato. Tem outras drogas que protegem também o neurônio, né, contra a degeneração. Então, por exemplo, o ginseng, né, Panax ginseng, né, o Panax ginseng mesmo, que é o ginseng tibetano lá que eles falam, a ginkgo biloba, né. Ambas drogas elas têm um efeito neuroprotetor, tanto que são utilizadas até para poder melhorar cognição, raciocínio, né. O cara que está no vestibular estudando para concurso, normalmente utilizam, né, costuma utilizar, né, para poder melhorar a questão da concentração. E tem outras drogas que são um pouquinho mais potentes, por exemplo, a selegilina, né, que é o Jumexil, que costuma funcionar como um inibidor de uma enzima chamada monoaminoxidase. Essa enzima é responsável por degradar a dopamina, né, lá na fenda. Então você usando o inibidor, você permite que a dopamina fique mais tempo ali exercendo seu efeito, né? E em último caso, quando realmente o cara já está numa depressão muito elevada de dopamina, nós usamos análogos dopaminérgicos. Então é mais ou menos assim. Isso aqui seria o receptor da dopamina, tudo bem? Isso aqui seria a dopamina. Então a dopamina liga no receptor e acontece um efeito aqui dentro. Show? Sim. Ótimo. Mas existem coisas que são, vamos dizer, parecidas com a dopamina. Por isso que nós chamamos de análogos. São sintéticos ou semissintéticos que também conseguem ligar no receptor e desencadear a resposta. O exemplo mais comum que a gente vê por aí é a cabergolina, certo? A cabergolina ou parlodel não, o Dostinex, né? Existe ainda um outro que é o Parlodel, que é a bromocriptina, né? Que também faz esses efeitos, mas por ser uma droga mais inespecífica, ela também aumenta o índice de colaterais. Então, a pessoa que já usa... não seria tão interessante. Então. Sim. A bromocriptina, cara, ela costuma causar vertigem muito. Então, o cara, ele toma aqui e é como se ele tivesse dentro da... Você lembra daquele brinquedo de parque, né? Parece o sombreiro? É aquela ideia. Que fica girando, você fica meio perdido. Exato. Porque eu costumo falar com o pessoal, não adianta você querer, vou usar trembolona. Mas aí você tá tendo tanto colateral com a trembolona que você usa mais coisas para controlar o colateral do que a própria substância. Exatamente. Pra que você tá usando aquilo? Eu sou totalmente a favor do seguinte, cara, bom, em primeiro lugar, gente, pra quem não sabe, eu sou farmacêutico. Então, assim, dentro da farmácia, nós temos a questão de avaliar a primeira linha de tratamento, né, junto com uma equipe. Se aquela primeira linha de tratamento traz mais colaterais do que benefícios, nós escolhemos outras drogas. Porque senão você fica mais tempo e gastando mais recursos e correndo mais riscos, utilizando mais uma série de drogas, e isso a gente chama de polifarmácia, né? Que poderiam trazer complicações, interação medicamentosa, interação com o alimento, prejudicar a absorção de certos nutrientes, prejudicar a absorção de vitaminas, né? Do que realmente fazendo o efeito que a gente quer, que é o efeito estético. Exatamente. Né? Que é ficar grande. Então, assim, nem fica grande e ainda se fode inteiro. Então é uma coisa que aí você tem que parar e pensar, vale a pena continuar usando? Pois é, na minha opinião, não. Já tive situações assim com atletas que o cara realmente não se dava bem, nem com doses pequenas, né? E aí quando a gente fala em doses pequenas, a gente está falando de coisa de 30, 20 miligramas dia, né? Que vai dar entre 140 até no máximo 210. E a gente olhou e falou assim, não tem por que continuar com isso, seria até... relapso, né, da minha parte, permitir isso. Escolhemos outras drogas, certo? Sim. Então, hoje, eu particularmente, com atletas, né, que tem uma questão, assim, de maior inclinação para algum problema, uma desordem psiquiátrica,
não estou dizendo que tenha, mas tem uma inclinação Tem histórico, tendênciazinha ali. histórico familiar, qualquer coisa do tipo, eu dou preferência para drogas que também são estéticas, podem ser menos potentes, mas te trazem menos colaterais. Então, Masteron, Primobolan, Oxandrolona, né? E aí vem o problema, que é o que a gente estava falando agora. Stanozolol, ela tem sido uma droga que está sendo um substituto, vamos dizer assim, para essa geração trembolona, né? Sim, sim. Só que tem um problema. Stanozolol é uma droga extremamente hepatotóxica, certo? É uma droga que ferra totalmente o perfil lipídico, também. as articulações, então o risco de lesão, especialmente numa fase de pré-contest, é grande. E aí vem essa nova informação, que também é neurodegenerativa. Então você está trocando 6 por meia dúzia. Sim. Você entende? Então às vezes Na o cara... verdade, talvez até pior do que a trembolona. Sim, porque a trembolona, pelo menos, ela não estoura tanto o perfil lipídico. Não vai te atrapalhar as articulações. Exatamente, ao contrário, pode até melhorar, porque é uma progestina. Sim. Né? E aí tem um efeito semelhante ao da nandrolona, né, que a gente sabe que é utilizada para tratar a dor articular, né? E não tem efeito hepático, né, cara? Então a gente tem caso aí de indivíduo que desenvolveu doença hepática substancial, né, bem importante, pelo uso abusivo de stanozolol. Sim, sim. Você entende? Então... uma das coisas que eu gosto, né, e falo com o pessoal, sim, stanozolol é reta final. Reta final. 6, é aquela 4 coisinha semanas. Ali pra, tipo, finalizar de lapidar. Eu passo até menos tempo. 21 dias, 30 dias, um mês ali final, aquela finaleira mesmo. Sim. Você já tá seco, e aí você quer põe dar aquilo só aquele daquela talentinho limpadinha. ali, daquela, né, terminar de dar uma... É que estando, cara, por mais que seja, vamos falar a parte boa também, né? Não é só ruim, né? Tem alguns estudos, até um pouquinho mais antigos, que mostram uma época que não era tão problema fazer estudo com esteroide, né? Então, por exemplo, na década de 70, essas coisas, 70, 80, a Ciba, a Schering, todos esses grandes laboratórios, eles estavam apostando muito em desenvolver novas moléculas, né? E faziam experimentos, evidentemente. E mostraram que estano, cara, ela tem algum efeito sobre o receptor de cortisol, entendeu? Então ela meio que imita o cortisol em algumas células, né? E em outras ela funciona como se fosse um antagonista. Então bloqueia a atividade. Então, por exemplo, lá no tecido adiposo, né, a enzima que promove a queima de gordura é a lipase sensível a hormônios. Entre um dos hormônios que ativa ela está o cortisol, né? Estano faz o mesmo efeito. Então ela ativa ali, o receptor, como se fosse o cortisol, e por isso que causa aquela historinha do estano seca. É exatamente isso. Se o cara tiver realmente seco, em déficit calórico, fazendo dieta, fazendo aeróbico, realmente ela vai secar. Ela realmente vai secar, vai dar um plus a mais naquilo que ele já ia secar. Você entendeu? Por isso que eu falo, stanozolol, reta final de campeonato. Reta final de campeonato. Porque você já tá realmente ali seco. Perfeito. Né? É só aquele finalzinho mesmo ali que você tem que tirar. A garibada, que é né, mais difícil, né? Aquele restinho ali que fica. É, que eu falo. Aquela limpada mesmo. É o que faz realmente o efeito de finalização, dá aquela aparência dry mesmo, a pele bem colada, sim, né? Tem suas consequências, como a gente já falou, mas tem essa questão boa, estética. Por isso que é uma crítica, né? Os caras que fazem o famoso ciclo verão, né? Usa só estano e além de não ficar seco, não adiantar de nada, inibe o eixo à toa, o pau cai e vai, né? Aí é aquela história. Aí começa, toda, né? Exato. Do marombada é tudo broxa. Marombada é tudo broxa, exatamente isso. Aí entra nessa questão aí. Exatamente. A gente falou então, né? A trembolona e a boldenona, que são as conhecidas. Você falou agora de estano. Do stan. Vamos agora falar da Deca, né? Pois é. Que inclusive, né, virou uma modinha aí do pessoal que quer, né? Deca only ali. Só Deca. De querer usar somente a Deca. Bom, eu vejo como um dos principais problemas dessa utilização seria essa neurodegeneração ali, né? Sim, então vamos lá. Que ela causa. O que acontece? A história do Deca Only, né? Ela tem um racional, certo? Qual que é o racional? A Deca, quando ela foi criada, ela é a 19-nortestosterona. Então é exatamente a mesma molécula de testosterona sem o carbono 19, que é onde a enzima aromatase ataca. Aí ocorre todo o processo e produz o estradiol.
Então Deca, teoricamente, Deca não, mas Não, a nandrolona não não aromatiza, certo? Então não aumenta estradiol nem nada. Problema com isso, né? A gente percebe que ela não tem o mesmo efeito androgênico que a própria testosterona, certo? O derivado reduzido, que a gente chama, que é aquele que sofre ação da 5-alfa-redutase, da nandrolona, é a dihidronandrolona. Seria o equivalente ao DHT, Sim. certo? Que é dihidrotestosterona. Exatamente. Só que daí tem um problema. O DHT, quando comparado com o DHN, dihidronandrolona, é muito mais potente, certo? Sim. Em termos de ligação androgênica. E aí você pensa, o que causa o reflexo eretório? A ereção, aquele drive, né, sexual, não é a testosterona, é o DHT. Por isso que a gente fala, o DHN, ele não tem essa potência, né, de produzir o mesmo drive, de produzir o mesmo efeito de hardness, né, ali da ereção. Então, é aquilo, né, filho? Ah, mas eu usei e não senti nada. Pô, cara, parabéns pra você, velho. Só eu, nesse último semestre, eu devo ter cuidado de pelo menos aí uns 5, 6 que chegaram reclamando que tava broxa. O que acontece? Eu acho o seguinte, só testosterona não funciona? Pois é. Pra que vai inventar moda? É que nem eu falo. Eu vejo como invenção de moda. Eu vejo como o cara querer inventar a roda pra poder vender consultoria. A real é essa. Ué. Sempre a gente viu esse tipo de protocolo, certo? Década de 60, década de 70, os caras usavam só Deca pensando na aromatização. Por quê? Porque não existia tamoxifeno, Não existia nada. não existia clomifeno, não existia anastrozol, Era basicamente só Deck só as drogas. Então não tinha... E só Deck dura, né? Exato. Então não tinha, por exemplo, Não forma de tinha muita opção. controle, né, controle do estradiol. Então fisiculturista eles tiravam mesmo, ficava só na Deca e acabou. Hoje, cara, a gente Hoje, tem... com a gama de coisas que a gente De tem recursos. de recursos para poder Sim. controlar os colaterais. Aí vem o ponto, o cara pode falar assim, vocês são hipócritas, vocês acabaram de falar que fica colocando um monte de coisa para controlar colateral. Mas espera aí, entre o cara ficar broxa usando só Deca e usar texto e usar uma dose pequena, De anastrozol. controlável, conhecida de anastrozol, de tamoxifeno, qualquer coisa, sinceramente, Eu vou iria. pra testosterona. Com certeza. Não tem nem dúvida. Minha mulher agradece. É, Com certeza. né não? E até igual você falou aí, né? Porque a testosterona, ela que também. Ela que tá relacionada com esse aspecto mais de... Do homem mesmo. da sexualidade de mesmo, ser, entendeu? tipo, né, o alfa ali, o. Sim. Então, mas pensando por esse lado, o racional da Deca é esse. O problema é, bom, eu tenho um colega, né, ele é da Federal do Rio Grande do Sul, acabou de publicar um artigo bem legal, já tá em press, que a gente fala, então já está disponível, mas ainda não saiu na revista, ou já saiu, não sei, que é o Randall Carteri, quem quiser procurar também, o cara é um pesquisador assim fantástico, já foi body, isso que é o mais legal, então o quanto que a gente vê hoje o bodybuilding se aproximando do campo científico, estudando efeito neurodegenerativo de nandrolona. Ratinhas, do mesmo jeito, né? Tem mais um amigo nosso também, o Diego Palumbo, né? Lá de Curitiba, também fazendo pesquisa nessa área, também mostrando efeito neurodegenerativo de nandrolona. Então vem aquela coisa, vou usar só Deca. Já deu Eu um problema. prefiro conhecer o colateral que eu vou ter Pra controlar e ele. saber como controlar. Perfeito. Como é que você controla Um efeito neurodegenerativo de Deca. Exato. A gente mal sabe como é que causa a neurodegeneração. A pesquisa hoje está começando a elucidar Então eu isso. prefiro ir no seguro, que eu sei como fazer se tiver o colateral. Sei controlar. Até porque eu, graças a Deus, sou blindado. Amém. Nunca tive colateral de nada. Eu também não, ó, a tetinha tá 100%. Zero. Nunca tive nada. Nunca brochei. Nunca tive problema. Então tá bom. Até mesmo, né, que o povo falou, não, mas você é doido que eu tava usando trembolona e boldenona ao mesmo tempo, juntos. A galera falou, você é doido que nunca tive problema. Olha, eu vou te falar que tranquilo. assim, eu nunca tive problema também, dose dependente. Chegou um limiar que eu falei, quer saber? Sou blindado mesmo? Vambora. Vamos ver qual é que é, né? Meu amigo, na hora que bateu a bad da Trembo, foi foda. Então existe mesmo, a gente sabe sim. por prática que tem. Talvez você não chegou na sua Bom, dose, eu né? já tive, assim,
aquela rage e tal ali, Sim. mas foi mais no início, quando a droga, pra mim, Era nova. ainda era novidade. Sim. Hoje eu já vejo que eu posso utilizar uma dose um pouco maior e ainda segurar a onda ali. Sim. Mas, por exemplo, a gente vem observando alguns atletas com realmente casos de Quase... de doses muito, mega doses. Sim, sim. Então, por exemplo, coisa de 3 gramas. Não, aí realmente Você entende? é um Então, absurdo mesmo. exato. Então, assim, a gente observa e E fala, aí você vê que realmente tem necessidade? não precisa. Pois é. Eu penso muito nisso hoje, sabe, Marcão? Porque, pô, graças a Deus aí eu trabalho com bons atletas já de nível internacional, tudo. Tive oportunidade de conhecer atletas de fora, né? Então, no último Arnold, né, pô, tive a oportunidade de trocar uma ideia com o Juan Diesel Morel, né, cara fantástico, um amor de Big pessoa. Ramy agora, que foi... Big Ramy está na Dragon agora Ah. também, né, então o próximo evento que ele tiver no Brasil, muito provavelmente a gente vai sentar para trocar uma ideia. No Mr. Olympia agora desse ano, eu consegui trocar uma ideia com o Flex Lewis também. E o que a gente observa? Nenhum atleta de altíssimo nível se encontra em mega dose e, mais importante, sempre. Tem épocas que eles fazem realmente deloads, Sim, sabe? sim. Então pode achar... Tem muita gente que não acredita nisso, mas eu sou muito daquela questão de limpar mesmo o organismo. Sim, sim. Né? Fazer um washout, né? Isso. Então, Tanto é que eu fiquei 2 meses agora, recentemente, sem tomar nada. sim. Bom, em colateral eu só tive um pouquinho mais de espinho por causa da oscilação hormonal, que é normal. normal. Você tá com a Tá pressão eliminando. muito alta e de repente você cortou, né? Ela vai dar uma baixa, não tem como. Com certeza. Mas não foi nada assim que eu tenha, nossa, ai, fiquei desanimado. Não Pelo é assim. contrário, também. pelo contrário, eu me motivei mais ainda por saber como eu estou sem nada, porra, Vou me puxar. meu treino tem que ser o mais Outra. cabuloso possível, porque se eu também amolecer no treino, amolecer na dieta, já não tô usando os negócios, aí o shape vai embora, É uma né? merda, exato. Então, isso. exatamente. Só que a galera pensa o contrário. Mas só que virou uma muleta, né? É. Hoje a gente vê o pessoal usando esteroide como uma muleta para compensar um treino mal feito, para compensar uma dieta bosta. Então assim, você tá falando de dieta bosta aí, mas você passa doce pros caras. Eu passo às vezes 70 gramas de sucrilhos, 4 bolachinhas, Mas é um normal. negocinho numa dieta de 4.000 E calorias. principalmente se for num pós-treino de um treino igual a gente fez de perna. É, então, exato. Tipo, é isso que o pessoal não entende. Ainda tem muito essa mística da questão alimentar, tem muita mística, principalmente na questão hormonal, né? E o principal, que é gerar dano muscular, ninguém faz. Que é o treino. Ué, nós fizemos 4 exercícios, né? Mal estamos conseguindo discutir, estamos morrendo aqui. Eu já bebi uma garrafa de água porque eu tô, né? E tem cara que fala, não, eu terminei um treino de perna, tô suave. Só volta a falar que vai jogar uma bola aqui também. Bom, a gente teve dificuldade pra descer a escada. Então, né? exato. Então você vê que o treino É fundamental. foi bem feito. E aí vem uma questão, às vezes alguns atletas vêm trabalhar e você, primeiro que você faz, você reduz as doses. E o pessoal já fica assim, pô, mas eu não vou perder. Eu falo, você só vai perder se seu treino for uma merda. Porque a dieta tá ajustada. As doses que você vai utilizar agora são adequadas para você. Agora, se você estiver treinando Mais ou menos. mal ou menos, o resultado vai ser ser mal ou mais ou menos. Exatamente. É isso. E é realmente onde o pessoal peca mais, porque a dieta, você como treinador, eu como coach também, a gente passa certinho. Então não tem erro. Não tem erro. O cara Exato. é só comer o que tá escrito ali. Sim, exato. Não tem o que fazer. Eu ainda sou legal, eu coloco às vezes substituição. Então o cara fica livre pra, acabou o arroz. Puta, mas tem um macarrão. Qual é o macarrão? Entendeu? Agora tem gente Agora o que... treino não tem como. O treino, ou o cara realmente treina pesado. Às vezes ele fala até, não, tá aqui o treino, é exercício X, Y, Z. Ele vai lá e faz X, Y, Z, mas aí o cara não põe carga, faz ali conversando, distraído. Exato. Ele não Não tem- respeita um bom descanso, ele não trabalha com no falha. celular. Exato. Aí você vai olhar, tipo assim, o treino depende muito mais da pessoa do que do coach. Exatamente. A Até dieta porque- não, a dieta é só você seguir o que tá lá. Exato. Não tem como você. Agora, errar. se o coach é um cuzão também e passa uma dieta bosta, né? Ah, não, aí nós deixa, também- deixa o cara fazer jejum de 20 horas pra comer salada e frango. Mas aí nós já estamos entrando em outra questão. Exato. Nós vamos não querendo dizer que a gente é os melhores, mas Mas- nós estamos falando de coaches bons. Exato, exatamente. Enfim, é foda, cara. Hoje, eu falo pra todo mundo, quanto mais eu vou conhecendo,
mais eu vou me aprofundando no meio, mais triste eu vou ficando. De ver como é que tem gente ainda que faz tanta coisa e às vezes por falta de informação. Que nem eu comecei a treinar, cara, a sério mesmo, quando eu tinha 20 anos de idade. Eu tenho 35, né? Então são 15 anos. Naquela época, cara, a gente não tinha internet a rodo, era discado o bagulho, né? Hoje a gente tem muito mais facilidade em informações, em negócio, mas o pessoal informação era revista. Mas o pessoal tá mais burro, parece. Tem mais informação, mas parece que o povo tá preguiçoso. O problema não é ter mais. Então, o problema não é mais ter informação, é saber o que fazer com a informação, né? Esse que é o problema. Então, às vezes o cara lê aquele negócio, eu vejo muito cara ler artigo, né, científico, e eu falo que é tipo gozar com o pau dos outros. O cara lê o artigo, ele só replica o que o cara falou lá, mas só que não entende metodologia do estudo, não entende população que foi trabalhada. Então, às vezes o cara quer pegar um negócio que foi feito numa população, por exemplo, homens treinados ou então homens destreinados, sem usando nada, porra nenhuma, e treinaram de forma X e tiveram o resultado melhor. Aí você pensa, tá bom, mas esse cara, você tá usando 2 gramas de bola, comendo não sei quanto de comida, dá pra falar que aquele treino é exatamente igual pra você? Aquela metodologia? Claro que não. É isso que eu falo, então a questão da individualização tá se perdendo, principalmente por conta de gente que, como a gente disse, precisa vender um negócio, precisa buscar cliente, então sempre traz uma resposta revolucionária. Eu acho isso chato, cara, eu acho isso desleal, entendeu? Porque às vezes, quando é um cara cascudo, ele não cai nisso. E quando é um iniciante? Cai igual trouxa. Patinho, exatamente. E aí é grana que às vezes o cara perde, entendeu? Aí o cara começa a responder mal, aí o cara vira e fala assim, não, mas agora que vai começar a mudar, porque agora que vem o segredo. E qual que é o segredo? Veneno. Bom, então acho que é isso aí. Então, só recapitulando, nandrolona, stanazolol, boldenona e trembolona. Tem que ficar atento aí pela neurodegeneração. Sim. Né? E principalmente essas 2 novas aí, né? Que é a Deca e a nandrolona e a Stano, que o pessoal não... Até mesmo eu não sabia muito sobre da Stano, sim, né? Sim. Sabia da Deca, mas da Stano realmente, não. Pra mim foi surpresa também. Então fica atento aí a galera e, né? Fica o aviso, ninguém tá falando que, então nunca mais vai fazer uso de nada. Não, é só, né? Em primeiro lugar, eu não tô falando pra ninguém usar nada, tá bom? Eu sou natural. Somos todos naturais. Somos todos naturais, planeta Terra. Mas fica essa dica pra vocês. Pelo consenso, exatamente, isso consciência, né? Tem um pouquinho mais de consciência aí na hora de estar utilizando os recursos ergogênicos aí. Respeito ao seu organismo. E não fazer loucura, né? Que é o que mais a gente vê. Exatamente, é o principal. Demorou, galera? Valeu, então. Muito obrigado. Tamo junto.